Agora, Camila, me fala uma coisa. O que queima aí dentro? O que queima? O que você quer fazer? Porque assim, beleza, você está na sala de aula. A gente não precisa nem quem entende de desenvolvimento humano, de empreendedorismo, sabe que você não vai ficar pro resto da vida na sala de aula. Porque você está crescendo. Você está com teus cursos, mentoria, essas coisas e tudo mais. E aí, qual é a visão de futuro? Onde você quer chegar? O que dá para visualizar aí? Fala mais. Olha, o que queima aqui dentro? Olha, queima de verdade mesmo essa mudança nos profissionais da educação. Eu acho que se a gente olhar para os profissionais de educação, muitas coisas vão mudar. Porque à medida que essas crianças, né, começam a mudar na escola, elas vão para casa e mudam também. E a gente começa a mudar famílias, né? Então, eu acredito nesse propósito, sabe? De mudança de uma visão de escola tradicional. Porque muitas pessoas dizem que o tradicional ficou para trás. Não, a escola não é tão tradicional. Mas uma escola que tem cantinho do pensamento, onde tem punição, carimbinho no caderno das crianças, essas humilhações, né, meio escondidas, é uma escola tradicional. Então, é essa mudança de olhar e de propósito que eu quero levar para os professores, sabe? Professor, qual que é a sua essência dentro da sala de aula? Qual que é a sua missão em ensinar essa criança? Qual o sentido desse ensino que você quer levar, né? A gente muitas vezes quer crianças que depois sejam adultos, né, sábios, mas que ensino que eu estou dando que vai ensinar isso? Então, é sobre isso, sabe? Sobre essa verdade que eu quero levar. Sobre um sentido desse professor não ser escravo da sala de aula, não ser escravo dessa vida, né, maçante de ficar levando trabalho para casa. Então, cuidar das próprias emoções, se entender, não adoecer, mas também ter sentido e um propósito muito maior em sala de aula. E é sobre isso que eu venho conversando com os meus colegas. Você ensaiou para responder isso ou não? Não. Que bonito. O Cláudio está emocionado aqui. Realmente, parece que você decorou um texto aí, não? Não. Só queimou mesmo. Que legal. Mas é isso. Desculpa até ter cortado aí. Você tem mais coisa para falar? Pode falar, né? Não. Foi legal mesmo. Mas assim, ó, por que eu pergunto isso? É porque tem pessoas que não compreendem que tem que respeitar o que queima aí dentro. Tem que respeitar o que queima aí dentro. Não tem como. Eu gosto de dizer nos treinamentos, nas coisas e para os meus clientes, que a chama que está aí dentro, ela não pode ser ignorada, né? Eu gosto muito de Santa Catarina de Sena, que diz assim, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Nós estamos falando de um fogo, e não é o fogo que destrói, é o fogo que inflama, é o fogo que chega, é o fogo que impacta. E nós, quando encontramos essa mensagem, não tem mais volta. Ontem estava falando com a minha esposa, até, deixa eu, por que eu peguei? Por isso. Foi um story aqui, ó. Esse aqui, ó. A da mentoria de ontem, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aham. Ó, a galera vai, talvez dê para ver, né? A gente fez mudou ali. O story aqui. E aí o Rodrigo fez o story, e daí eu estava em casa olhando com a Kelly, e ela falou, como é que foi? E daí eu olhei, e eu lembrei de como foi a mentoria de ontem, e eu falei, cara, é só isso aqui mesmo, bicho. Eu posso ter outros negócios, e terei. Eu posso ter outras empresas, e terei. Eu vou fazer, capitalizar, fazer mais grana, não sei o quê. Mas, viu, é isso aqui. Por quê? Porque queima fazer aquilo ali. Entendeu? Queima fazer. Eu quero fazer esse negócio, entendeu? Então, assim, quando a gente respeita esse chamado, a coisa muda. O jogo muda. Eu tenho, né, lidado com esse chamado um pouco discreto, porque faz tempo que ele queima. Lá na pandemia queimou, sabe? Ardeu. Mas daí eu tive que voltar para a sala de aula. Mas já não era aquela mesma Camila, né? Então eu comecei a colocar esse fogo que queimava com os meus alunos. Mas quando eu comecei a trabalhar com professores e alguns professores falarem, caraca, é verdade isso daí. E ter essa mudança, aquela chama ardeu de novo. Mas o que eu fazia? Eu me entupia de trabalho e me escondia, né? Para não deixar queimar. Então, a gente precisa cuidar muito disso. Uau, eu quero dizer para você que está me assistindo agora, tem uma mensagem aí dentro. Tem.
Tem. Nem todo mundo precisa ser falador que nem nós, assim, tá? Nem todo mundo precisa virar coach, mentor, palestrante, não é isso. Mas há uma mensagem aí dentro. Se você fizer a linha da vida e olhar tudo que você viveu de bom, viveu de ruim, tem aprendizado, tem mensagem, tem uma missão ali. E quando você encontra isso, não dá para ficar quieto. Tem gente que não gosta de mexer com isso porque tem medo. Porque se encontrar, vai descobrir que talvez ficou anos na faculdade errada, ficou anos na profissão errada, por orgulho, muitas vezes, de admitir que deveria fazer outra coisa da vida. Perfeito. Então, eu quero dizer para você, por favor, deixa sair para fora a chama que está aí dentro. Dentro de você tem livros, tem cursos, tem métodos, tem mentorias. Dentro de você tem empresas. Dentro de você tem coisas extraordinárias aí. E você não coloca para fora. Ou é por orgulho, ou é por medo. Então, hoje é dia de deixar queimar no teu coração o que está aí dentro. Isso é muito sério. E é por isso que nós estamos aqui, na verdade. No fundo, é para chegar em você e dizer, caramba, dá para sair desse lugar que você está aí e impactar mais vidas. Um passarinho me contou que um dia um amigo seu te deu uma tarefa, que era uma visão de 20 anos. Você já fez essa aí ou não? A visão de 20 anos. Já Consegue fiz. imaginar ou não? Já Gente, consigo. eu vou dizer, para você que está assistindo aqui, faça a sua visão de 20 anos, só para ter uma base, assim, ó. Onde eu estarei daqui 20 anos? Onde eu estarei, o que eu farei e tudo mais. Aí, já chegou a pensar no assunto ou não? Já. E aí, pensei. tem alguma coisa que você pode falar daqui 20 anos, assim, que você quer chegar? Para Olha, inspirar a galera que está assistindo? Principalmente, uma das coisas que mudou muito em mim, eu gosto muito de falar essa parte que até me toca, assim, não é nem sobre como, mas é com quem e quem eu quero ser quando eu chegar lá. Uau. Entende? Não é sobre o que eu vou ter, mas quem vai estar comigo e quem eu vou ser. E quem vai estar com você e quem você vai ser? Conta pra nós. Meu maridão ali, ó. Eita, bicho. Vai estar, né? Tem que estar daqui É 20 um galã, anos, é um né? galã. A gente só não vai mostrar foto pra não causar muita polêmica na internet, que o homem é bonito. Tem que estar. Olhos azuis, né? Esses olhos aí. Ok. Meu marido tem que estar comigo, meus filhos, né? Eu já me imagino, assim, daqui 20 anos, impactando milhares de professoras. Uau. Professoras entendendo que é muito mais do que sala de aula. É muito mais do que sala de aula, sabe? Se os professores entendessem que é muito mais do que sala de aula, as coisas não estariam como estão, sabe? Não é só um ano da vida da criança, não é só um ano. São marcas que a gente deixa profundamente durante sempre. Então, eu me imagino daqui 20 anos sendo uma professora que impacta a vida de outros professores. Uau. Sabe? Com livros, muito bem casada, com os meus filhos já adultos, né? Bem instruídos. Ai, eu me imagino muito bem, sabe? Empreendendo nessa área aí que, né, eu me descobri, né? Que legal. Porque se eu tivesse ficado paradinha lá, quietinha e seguindo a manada, talvez eu não estaria aqui hoje. Por Com certeza que não. eu pergunto isso? É para inspirar outras pessoas, para inspirar você que está assistindo, ouvindo esse episódio. Nós estamos aqui para inspirar você. Tem uma chama que queima aí dentro e tem uma visão para ser ativada. E quando ativa, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, porque é um desafio, né, Jefferson? Eu sou professora, estou lá dentro da sala, todos fazem isso, entende? Professora de educação infantil e ensino fundamental. Essa é a visão, é passar num concurso, eu passei em 2. Então, e foi ali que começou. Já né? venceu na vida, se Já fosse venci a minha na vida, avó. Mas daí eu falei, Falaria daí, isso? O que mais, né? Daí veio a pandemia, daí sosseguei em casa e falei, cara, não era 2 concursos que eu queria, não era isso, não queimou, entendeu? E o que eu fiz? Eu fui atrás dessa chama, mas com muito medo, porque a primeira decisão foi pedir exoneração de um dos concursos públicos. Muitos disseram que eu era louca, né? Mas louca, trabalhando 60 horas semanais, meu marido tendo que cozinhar, porque eu chegava em casa às 7 horas da noite. É o Rodrigo Hilbert, certeza. O homem é bravo. Ah, não, tô fazendo muita propaganda, né? Mas, de verdade, fugindo de casa. Então, muitos colegas meus fazem isso, trabalham 60 horas semanais, como eu. De manhã, eu tenho colegas que trabalham, você tem noção? Tem filhos. Manhã, tarde e noite, Jefferson.
E o que eu comecei a perceber? Mas daí é o quê? 3 padrões que fala? 3 padrões. Eu nem sabia que tinha como. Tem. É. Uhum. 1 no estado e 2 no município. Devia ser proibido. Devia ser proibido. Porque que qualidade de ensino que eu dou É, porque imagina que nível de professor que vai ter. e que qualidade de vida que eu tenho. Vive infeliz, como é que vai? Então, você entende? Então, não é legal isso, não é humano isso. Então, a gente precisa repensar. E foi isso que eu fiz, entendeu? Eu falei, me dei um tempo ali e tomei a decisão. Eu quero sim ser professora, mas eu também quero ser mãe, também quero ser esposa e principalmente quero ser mentora de professores. E com essa vida que eu levo, é impossível. Uau. Então, eu preciso começar a tirar, limpar. Não é porque era ruim. Você entende? Mas que você queria algo mais, fazer o quê? nem tudo que a gente tira vai ser ruim, né? Mas, às vezes, é necessário e a gente precisa entender as necessidades. O bom é inimigo do ótimo, como diz o Jim Collins, né? Eu tô olhando aqui pro celular porque eu recebi uma pergunta aqui, ó. Como ela lida com as pessoas que tentam desanimar o objetivo que queima no coração dela? Quando tem pessoas te jogando para baixo, queimando o que tá aí dentro, querendo jogar, apagar o seu fogo aí. Como é que você faz? Eu lembro do meu propósito. Eu lembro que não é sobre mim, mas é sobre o que Deus quer que eu fale. Entende? Uau. É um propósito muito maior. Não é mais sobre mim, sobre a Camila, entende? No começo eu tinha um medinho, o que as pessoas pensavam. Ai, olha lá, tá querendo ser blogueirinha. Não é sobre mim, é sobre o que Deus quer. Entende? Quando a gente entende isso, que a gente não vai agradar todo mundo e que o sonho é teu e de Deus e de mais ninguém, e que ninguém tem obrigação nenhuma com você, você começa a entender que tá tudo bem. Com pessoas querendo te derrubar, porque é normal. Entende? Vai acontecer e vai ter muito. E, infelizmente, vai vir das pessoas que você menos acredita. São das mais próximas, muitas vezes, que não vão te apoiar, que não vão te entender, porque você... Entende que você era aquela pessoa e eles gostavam? A gente também tem que entender. Você era daquele jeitinho e as pessoas gostavam daquilo. E, de repente, começa a ficar diferentona, meio doidona e gravando e, né, e querendo fazer umas coisas diferentes. A pessoa também não entende. Então, você precisa compreender aquela pessoa e focar no teu propósito, né? Se é teu e de Deus e de mais ninguém, então foca nisso. Uau. Entende? Respondida a pergunta aí da equipe. Olha só que legal. Eu lembro uma vez que alguém falou assim, nossa, Jefferson, eu gostava mais de você quando você era mais calminho. Só uma fala assim, né? Daí eu falei, como que é o calminho? Me explica. Ela falou, não, é que assim, né? Você queria estar aqui, né? Com a gente. E foi dando umas palavras... Entendi, eu tinha os mesmos sonhos que você, o mesmo objetivo, né, e tal. Aí eu não falei, porque não precisava falar, mas uma resposta ideal seria, mas eu não gostava de ser aquela pessoa, não é o que eu queria. Né? Igual quando chega no aniversário, alguém fala assim, que você continue sendo sempre essa mesma pessoa. Eu falo, não, tá cancelado isso aqui, porque a gente tá mudando, indo para outro nível. Um dia um amigo falou assim, se eu recebesse um Pix toda vez que alguém pergunta de você, porque você tá sumido. Eu falei, e se você me mandasse o Pix, a gente tava rico os dois. Por que nós não trabalhamos juntos? Porque as pessoas têm essa coisa de olhar e falar, caramba, eu gostava de você quando você não queria crescer financeiramente, gostava de você quando você não queria, não fazia seleção do que come, do que bebe, gostava de você quando você falava besteira, gostava de você assim, fraquinho, igual eu, né? Agora que você tá mais forte, eu tô incomodado. Incomoda mesmo, entende? Crescer dói pra quem cresce, mas dói pra quem vê o outro crescer e não tem coragem de crescer. Bem isso. Dói ver, muitas vezes, que, puxa vida, o cara tá fazendo algo que eu sempre quis. Igual uma vez eu encontrei um amigo palestrante e dele falou assim, nossa, né? Você tá dando treinamento no Paraguai. Eu falei, não sei o quê, eu chamei de palestrante e tal, eu falei, tô sim, você tá dando curso? Eu falei, tô sim, daí eu falei, e você, palestrante? Brincadeira, não é palestrante. Ele falou assim, eu sempre quis fazer isso aí, um dia eu vou fazer. Vai nada. Não vai, amigo, não vai. Eu costumo dizer que sonhador só se lasca.
só se lasca. Sonhador só se dá mal. Por quê? Porque um dia eu vou fazer. Um dia eu vou escrever um livro. Cara, tem o ChatGPT agora. Se você não for capaz de escrever um livro agora, esquece. É real, cara. Tem inteligência artificial que você fala, ó, é mais ou menos assim a minha ideia, ela faz o livro. Se agora você não fizer, esquece. Larga a mão de ser sonhador. É mentiroso. Todo sonhador é mentiroso. É muito pesado isso. Então, às vezes, nós temos que nos blindar também, né? Com essa galera. Totalmente. Tem que ir se blindando, se fortalecendo. Mas, principalmente, se você tem um propósito, né? E, assim, uma motivação, né? Até coloquei nos meus stories essa semana, né? Um motivo para a ação. Entendeu? Você já entendeu o significado dessa palavra, né? É motivo para agir, um motivo para agir. Então, você tem um motivo, né? Um sentido, um propósito para sua ação. Não é ficar parado ali esperando também, entende? E aí que entra essa questão da motivação. Se eu for só um sonhador, neurologicamente falando, é gostoso, tá? Porque gera dopamina enquanto eu imagino. E daí tem gente que se satisfaz com a dopamina que o cérebro gera enquanto eu me imagino. Então, também imaginar demais faz mal, porque eu fico satisfeito com a visão de futuro que eu tenho. Um dia eu vou chegar lá. Por que eu digo que o sonhador só se lasca? Por quê? Porque ele fica viciado na dopamina, da imaginação dele, que um dia, se Deus quiser, eu vou ter, e daí não sai do lugar, não tem essa motivação. E o motivo para a ação tem que ser um comportamento de quem não tem sonhos, mas tem objetivos. Eu não tenho um sonho, eu tenho uma meta. Eu não tenho um sonho, eu tenho um alvo. Então, onde eu vou chegar. E para encontrar isso, tem que ter essa questão de um propósito. O que realmente me faz sentido, né? Isso. E em sala de aula, o que eu vejo? Ai, quando o governo mudar. Ai, quando as famílias mudarem. Não. Qual é o seu motivo para a ação? O que você decide fazer com as coisas que você tem hoje? Para ser uma professora melhor, para olhar o emocional do teu aluno, para fazer uma mudança na tua prática, para ser um pouquinho menos tradicional, para não usar o cantinho do pensamento. Só isso. Qual é a sua motivação diária? Né? Para mim, qual que é a minha motivação? É ser uma marca positiva. É lá na frente encontrar aquela criança já na fase adulta e ela olhar para mim e falar: eu lembro de você, professora Camila. Você marcou a minha vida. Uau! E daí eu não ter medo de qual marca eu deixei. Você entende? Qual marca eu deixei na vida das crianças que passaram por mim? E eu tô 10 anos em sala de aula. Então, provavelmente, Jefferson, antes, né, a Camila, antes dessa visão, tenha deixado marcas negativas, sim, em algumas crianças. E isso é natural, é normal. Mas que motivação eu tenho para ser diferente a partir de agora? Entende? É uma mudança. Tem professor que fala, mas eu sempre fui assim. Não, muda agora. Nunca é tarde para mudança. Muda agora, seja melhor agora dentro da sua sala de aula. Né? Estamos agora de recesso, planeje o que você vai fazer diferente quando você voltar com aquele aluno que tá gritando socorro, está pedindo ajuda. O que você vai fazer? Tá? Se você não tem ferramentas, então encaminhe para quem tem, mas não finja que você não está vendo. Não finja que você não está vendo aquilo ali, sabe, acontecendo. Aquelas crianças, adolescentes que fazem, muitas vezes, essas coisas terríveis dentro das escolas, que estão muito, né, agora acontecendo, eles passaram por mãos de professores, passaram por mãos de pais, famílias que não conseguiram ver o grito de socorro. Sabe, essa pessoa chega num nível daquele para fazer coisas terríveis dentro de uma escola, voltar lá para se vingar. Por quê? O que ela sofreu tanto dentro de uma escola que ela tem essa vontade? Entende? Então, aquela emoção, muitas vezes, de vergonha, né? De raiva, que não foi acolhida, que não foi entendida, se transformou no quê, né? Num ressentimento, numa Opa, não consigo falar essa palavra. A produção vai escrever para nós aí. O que será que ela quis dizer? Não vai Amargura. Amargura, é isso aí. É que não fala. Isso aí, ela ia falar armadura junto com a amargura. Isso, mas tudo, ó, né? talvez é isso, é uma armadargura que a pessoa tem, entendeu?
Vai cortar? Não vai cortar nada, não, que é ao vivo então... quase. Então, não, mas às vezes a amargura vira uma armadura. Olha aí, vamos consertar o negócio, tá vendo? Que criatividade, entendeu? A serviço do homem. A amargura é fruto de quem usa armadura. Ó, só pra você vencer o bloqueio do medo de ter falado errado, você vai fazer um story lá falando da amargura que vira armadura, então, armadura que gera amargura. Olha, até atrapalhei pra falar também, mas ficou bom. Galera, eu olho pra cá porque tem gente aqui, entendeu? Tem o Clayton da equipe, tem o nosso Rodrigo Hilbert, bonitão dos olhos azul aqui, entendeu? Que é o Franciel. Lá atrás tem o Tony, tem o Rodrigo, que estão lá falando de outro assunto, mas eles estão aqui também. Não, ele fez um sinal, tá tudo certo. E é muito bom estar aqui. E eu quero dizer para você que está assistindo, você que está ouvindo, por favor, comenta. Fala alguma coisa aí, não fica só assim, não, vamos lá. Eu quero saber se está fazendo sentido para você esses convidados que eu estou trazendo aqui. Porque a nossa missão é ajudar você a sair do lugar também. Porque o tempo está passando e você precisa se mexer, como todo mundo. Tudo se move na Terra, né? Tudo se mexe. Por que você não? Então vamos se mexer.